Temos um pequeno tempo para perguntas por escrito. Se alguém tiver desejar, pode encaminhar, que serão recolhidas e respondidas se possível. Enquanto isso, só colaborando com o que o senhor falou, eu sou juiz no Distrito Industrial do Ceará. Talvez 40% do PIB do Ceará passa pela nossa jurisdição. Estou lá há 8 anos. Nunca recebi uma ação civil pública por meio ambiente e trabalho. E recebi o rescaldo de uma, que iniciou na década de 90, quando um juiz federal mandou parar uma linha de produção de costureiras, porque elas trabalhavam 10 horas em pé, e o Tribunal Regional Federal simplesmente cassou essa decisão e acrescentou uma proibição da Delegacia Regional de Trabalho de entrar naquela empresa, para não fazer nada. E assim essa empresa ficou durante 8 anos sem ter acesso aos fiscais do trabalho. Quando a competência veio com a emenda 45 para nós, esse processo caiu na nossa mesa. Imediatamente, a empresa veio ao fórum, pediu: doutor, o senhor não vai desacatar a ordem de um desembargador federal, hoje ministro. O senhor não vai mexer nesse processo. Não, eu não vou mexer, vou dar para quem de direito, o Ministério Público, que é o autor da ação, e ele vai dizer o que ele vai querer fazer agora, nesse momento, se ainda persiste, ponto. Resultado, em 3 meses foi feito um TAC e a empresa se enquadrou. Enquanto, até isso, colaborando com o professor Sebastião falou hoje de manhã, até isso, a nova competência veio a favorecer os trabalhadores. Só pelo fato de estar num juízo do trabalho, num processo do trabalho, a ótica foi outra já. E outra observação, enquanto as perguntas não vêm, que o juiz, por uma questão constitucional, o juiz não pode agir de ofício. O juiz tem que ser provocado. E quem provoca o juiz nesse âmbito, nas tutelas coletivas, nas tutelas de acidente de trabalho ou no ambiente de trabalho, tecnicamente é o Ministério Público e principalmente os sindicatos. Que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho não estejam articulados, não estejam fiscalizando, mas é impossível se imaginar por que os sindicatos não fazem isso. Até mesmo para receber uma resposta negativa de um juiz não sensível, mas não é utilizado esse instrumento. Esse instrumento, até hoje, pelo menos na nossa ciência, ele não é utilizado por quem de direito? Os sindicatos. Por isso a nossa insistência nos sindicatos para escutar esse seminário. E terceira observação, uma pergunta que eu faço: não estaria na hora do direito penal do trabalho, com competência para quem de direito? Devolvo a palavra. A Vossa Excelência me pergunta isso, é abrir a geladeira para a criança pegar o doce, né? Talvez muitos não saibam, mas depois da emenda 45, houve um grupo de loucos que eriçou a bandeira da competência penal da Justiça do Trabalho de lege lata, de iure constituto, ou seja, já éramos competentes. Eu estava entre esses loucos. Então éramos eu, o Pepe, para quem conhece o Pepe, o Marcelo D'Ambroso, que hoje é desembargador pelo 5º no TRT da 4ª Região, o procurador Paulo Douglas, éramos nós. O problema é que esse negócio só dava certo se houvesse um bom casamento, ou seja, se o juiz entendesse isso e o procurador também. Eu não dei esta sorte, porque quem atuava na minha jurisdição era o procurador do trabalho de São José dos Campos, que não entendia isto. Aliás, ele entendia que até ação de improbidade não podia ser ajudada no juízo do trabalho, etc. Tinha uma visão bem restritiva. Então não adiantava nada. Eu ficava achando para mim mesmo, que se não chega lá, eu vou fazer o quê? Eu vou instaurar, você praticou crime. Mas eu sei que, por exemplo, na vara... me fugiu o nome, mas em uma das varas de Santa Catarina, 12ª Região,
que era na época da titularidade do doutor Reinaldo Branco, se não me engano, houve esta coincidência. O procurador era do D'Ambroso, ele e o juiz, ambos entendendo da competência penal da Justiça do Trabalho a partir do novo artigo 114. Por quê? Dizendo rapidamente. Porque o inciso 4º, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para habeas corpus, reconhecia a competência penal. O Supremo Tribunal, historicamente, dizia que o habeas corpus era uma ação penal liberatória, mas uma ação penal. Tanto é que ele está regulado no Código de Processo Penal. Vejam Tourinho Filho, vejam Mirabete, vejam Délio Maranhão, olha, Magalhães Noronha. Todos esses processualistas penais diziam isto. HC, ação penal liberatória. Bom, temos competência penal. Até hoje, eu acho isto. Agora, como houve lá a ADI 3684, não é? Jurisdição constitucional objetiva, concentrada, eu como juiz não posso mais achar, mas como cidadão eu continuo achando. Pelo menos a ação penal liberatória é da nossa competência, qual seja o HC. Aí nós fizemos o pulo do gato. Bom, então, outras ações penais, porque a porteira já se abriu, agora vamos passar a boiada. Outras ações penais que decorram da relação de emprego, nos termos do inciso 1º do artigo 114, também seriam da nossa competência. Quais? Todas aquelas em que o trabalho humano fosse elementar do tipo. Isso em Santa Catarina funcionou, fizeram um pautão criminal lá, então havia, acho que às terças-feiras, o pautão criminal. No final das contas veio a ADI, o TST anulou tudo, não sei como é que ficou este caso, porque eram empregadores que tinham feito transações penais. Ou seja, em tese havia-se extinto a punibilidade ali. Com esta anulação, não sei o que aconteceu. Vai haver a violação do Double Jeopardy, já viram este filme? É uma garantia da Constituição americana. Ninguém pode ser processado criminalmente 2 vezes pelo mesmo fato. Que é uma garantia que não é expressa na nossa Constituição, mas para mim é óbvia. Esses aí, bem ou mal, foram processados. E agora, serão de novo? Se o Ministério Público Federal entender, acho que não, né? Ainda que tenha sido nulo o ato do juiz do trabalho. Mas, enfim, vamos se lembrar desse filme. A mulher, o marido arma uma fraude e ela é condenada pela morte do marido. E cumpre a pena, mas o marido está vivo. Aí ela descobre. E aí ela passa a perseguir o marido para matá-lo, porque ela, advogada, sabe que agora pode matá-lo. Ela já cumpriu a pena. Né? Ela só pagou antecipadamente. Agora ela vai receber a mercadoria. Bom, respondendo a sua pergunta, acho que sim, já passou do tempo de a Justiça do Trabalho ter competência penal, até para lidar com mais sensibilidade destas questões que envolvem as lesões mais graves à dignidade da pessoa humana no trabalho. Mas eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, agora terá de ser, achava eu também, por lei ordinária, nos termos do inciso 9 do 114, e aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara disse, não, tem de ser por PEC. Também não entendi por quê. Mas temos lá uma PEC caminhando, a ANAMATRE, inclusive, apoiou, para que venha essa competência penal. Aí sempre se ouve assim, sobretudo quando eu falo em sindicato patronal, vai ser a caça às bruxas. Não vai, não. Falaram isso, não é, Sebastião, quando viria para nós a competência para as ações indenizatórias. E depois eu me lembro que foi feita uma estatística, acho que foi o Luciano Ataíde, inclusive, que fez 2 ou 3 anos depois, evidenciando que a média das indenizações para acidente de trabalho aqui era menor do que lá. Mas que justiça paternalista é essa? Então, são preconceitos que não cabem bem. Já passou da hora de nós termos competência penal. Obrigado. Também do professor Sebastião, pela sua experiência, porque a tutela inibitória, prevista há bastante tempo, não tem sido utilizada. E aqui, complementando, quando se verifica que, apesar de deferida a tutela inibitória, o risco iminente efetivamente não existia, qual a forma de reparação nesse caso? A segunda pergunta é de um advogado patronal, deve ser. Mas está certo. Quer dizer que vai inibir tudo, quer dizer que tossiu o juiz, fechou a empresa. Só que aí o Ministério Público do Trabalho tossiu errado. E aí, como é que fica o prejuízo do meu cliente? Está certo. Vejam, de novo, ônus da democracia. É assim que você vai resolver a questão. Não, o que diz a Constituição?
pode haver indenização por erro judiciário. Erro judiciário. Na esfera criminal isso é muito comum. Né? Camarada, aliás, são vários os casos. Por isso é que é tão discutível a pena de morte no Brasil. O sujeito foi condenado criminalmente, me lembro bem desse caso, como estuprador de uma criança. Foi recolhido à prisão, era um pedreiro, fizeram com ele tudo que os senhores imaginam, foi ser viciado, foi violado sexualmente dezenas de vezes, e depois se descobriu que não era ele. E aí vai fazer o quê? Erro judiciário, processou a União e certamente ganhará. Isto vale também nas outras esferas de jurisdição? Claro que sim. Então digo, se houver erro judiciário, mas aí temos de pressupor um erro crasso, etc. Pode sim, aquele empresário que eventualmente sofreu prejuízo por conta disso, não havia risco algum e não era sequer razoável presumir aquele risco, poderá ele eventualmente processar a União e obter reparação em função disso. É o que pode haver, me parece. Não cabe aqui caução. Caução não é da natureza da tutela inibitória e nem pode ser, e muito menos na Justiça do Trabalho. Agora, a pergunta do Dr. Sebastião, e por que não é utilizado? A minha opinião é de que não é utilizado primeiramente por uma razão cultural. Porque ainda temos, e aí digo todos nós, de todos nós, quem menos tem isso é exatamente o MPT, isso tem que ser dito. Mas magistratura e advocacia ainda têm impregnada esta ideia do juiz que é praticamente um árbitro. Ele fica parado e, quando lhe perguntam é certo ou errado, ele leva 2 anos e diz é certo, é errado. E não é este o perfil de um juiz na perspectiva contemporânea de jurisdição. É o que eu tentei mostrar a vocês. Então, a primeira coisa é quebrar um paradigma cultural que inercialmente vem nos arrastando há anos. É a primeira coisa. Agora, há outras razões? Há outras que eu posso mencionar. Veja, temor. Me permitam falar nisso de novo, mas tenho de falar. Há temor? Há temor. Porque, infelizmente, tem se construído um tipo de doutrina, inclusive em corregedorias, no sentido de que o juiz que eventualmente decidir muito fora do figurino pode ser punido disciplinarmente. Bom, eu sou um juiz novo, acabei de ingressar na carreira, eu quero me vitaliciar. Vejo lá uma súmula com a qual eu não concordo, vejo uma situação de risco. Mas o trabalhador está lá com o advogado da esquina, e a empresa é uma multinacional que está lá com a Pinheiro Neto. Aí eu falo, dou a liminar? Bom, vou dar a liminar contra toda a jurisprudência do TST, para salvaguardar este direito fundamental. Daqui a pouco reverte-se isto. Na corregedoria do TST, como é que fica a minha ficha funcional? E é isso que está acontecendo, infelizmente. Quando se coloca na mira das corregedorias conteúdo jurisdicional de decisão, é isso que acontece. Então, é uma razão também pela qual juízes novos, muitas vezes, acabam receando decidir de modo mais contundente em tutelas inibitórias, porque sabem que poderá vir uma argumentação pesada e, como aquilo está fora do figurino, poderá ser interpretado como uma imprudência ou coisas assim. O CPC é claríssimo, o juiz responderá civilmente pelas suas decisões se ele agir com dolo ou fraude só. Nem o erro crasso poderá levar à responsabilidade do juiz funcional, poderá levar à responsabilidade da União. Mas do juiz, nem o erro crasso. O juiz tem que ter liberdade, independência para julgar, é a garantia que o cidadão tem, porque senão teremos juízes covardes. Infelizmente, essa também é uma razão desta contenção que às vezes se vê. Então, o dado cultural, este dado novo de corregedorias mais ativas, que às vezes invadem matéria jurisdicional, e fazendo uma meia-culpa também, infelizmente, até porque a carreira, em alguns aspectos, tem se tornado desinteressante, por vezes se vê em juízes que não são tão vocacionados, que estão ali temporariamente, que pensam em outras funções. E esses aí sim, porque não querem de fato um comprometimento maior, não querem complicações, também não veem as coisas desta maneira, querem apenas terminar o dia e ir para suas casas como um funcionário público comum.
Isto é uma minoria, uma absoluta minoria, mas também existe. Então, enfim, culpados há muitos, né? Mas a questão aqui não é indicar culpados, é buscar soluções, né? Mais uma, da colega Viviane Colucci, 12ª Região. O Poder Geral de Cautela não autoriza ao juiz em conceder de ofício a tutela de urgência? Excelente pergunta. Eu acho que sim. Aquela velha história, mas o 273 caput, ali a tutela, né, seria mais, tecnicamente talvez, utilizando essa dicotomia que vem aí com o novo CPC, né, o Código Fux, seria até tutela de emergência. Mas como o inciso 1º do 273 fala ali do perigo em mora, podemos pensar também nisto como tutela de urgência. Tradicionalmente tem sido visto como tutela de urgência. Só que o 273 diz lá, há requerimento da parte, E olha, eu faço de novo meia-culpa. Eu era dogmático com relação àquilo. Eu era. Está aqui vi agora há pouco, estava aí o Tiago Pita, que era lá da minha região. Talvez ele se lembre disso. Uma vez debati na lista da 15ª Região com outro colega de lá, acidamente, por dias seguidos, essa questão, entendendo que não. É o devido processo legal, formal. Se não tem requerimento, não tem como antecipar, etc, etc. Depois eu comecei a perceber que até os juízes comuns fazem. A Justiça do Trabalho, ativistas, juízes progressistas, juízes que não observam o contraditório, que não têm cautela. E são os juízes de direito que mais fazem isto, ou eles que mais faziam isto. Não é? Agora estamos fazendo também. E aí os senhores vão observar, o próprio Guilherme Marinoni, até autores mais tradicionais, vejam aqueles comentários do Código de Processo Civil organizado pelo professor Marcato, que não é exatamente um socialista do processo. Vão ver que nesses comentários se admite, em casos de urgência, apesar do que diz o 273, que o juiz de ofício antecipe os efeitos de uma tutela pedida. E eu já fiz isto. Mas está escrito a requerimento da parte, é como eu disse, a adequação formal. Em determinados casos, a urgência associada ao valor da pretensão material autorizam que o juiz relativize a previsão literal para dar a tutela, não há problema nenhum. O que tem de haver na minha opinião, é uma certa cautela realmente, tem de haver um filtro, separar o joio do trigo. Direi eu a vocês, não será em todo caso, mas haverá casos de urgência que isso acontecerá. Só para dar um exemplo de um caso em que eu fiz isso várias vezes. Vejam, era um caso e devem ter casos imensos aqui como este, de um banco e uma empresa de segurança. De repente até estou aqui, vou até falar o nome do santo, aquela Estrela Azul. Não sei se tinha por aqui. Quebrou, foi um horror no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. E elas tinham um contrato com bancos, inclusive bancos internacionais. Aí vinha o trabalhador, o vigilante, pedindo rescisórias. Ele não estava pedindo dano moral, ele não estava pedindo, sabe, nada inovador, dano social, estava pedindo verbas rescisórias. Às vezes 4 mil, 5 mil reais, verbas rescisórias. Vem a Estrela Azul e diz, não, mas eu estou em recuperação de empresas, agora acho que falei, eu estou em processo de recuperação de empresas, e nos termos da Lei 11.101, eu não tenho como propor nada e nem Vossa Excelência pode me executar também. De modo que não tem acordo, não vou propor nada. Eu reconheço, ele trabalhou, ele foi demitido sem justa causa, eu concordo até com os cálculos, mas não vou pagar. Muito bem, então, senhor banco, e o senhor? Não, eu também não tenho nada contra, acho mesmo que houve a dispensa sem justa causa, não tenho nada a discutir quanto a estas contas aqui, mas é o seguinte, doutor, eu sou subsidiário. Então, primeiro o senhor cobre dele. Sim, mas eu acabei de cobrar. Não, o senhor perguntou se ele vai pagar. Cobrar, o senhor tem que mandar um oficial de justiça na casa dele, o oficial de justiça vai bater na casa dele, aí ele vai falar para o oficial de justiça, eu não vou pagar. Aí o oficial de justiça vai lavrar uma certidão, vai entregar na sua mão. Aí é que o senhor vai me perguntar se eu vou pagar. Quer dizer que é assim? É assim que funciona, doutor. O senhor não fez concurso? Bom, o que eu fiz? Na própria audiência determinei.
Agora, não tinha pedido de antecipação de tutela. De ofício, aí evoquei tudo isso aqui, fundamentalidade do direito, caráter alimentar das decisórias em caso de desemprego imediato, tudo isso os senhores conhecem, e determinei o imediato pagamento. Imediato, vejam como eu sou bem bonzinho, imediato em 24 horas. Teve um banco que me enfrentou. Eu não vou pagar. Eu mandei o oficial de justiça lá. Ainda não tinha a súmula vinculante número 25. Mandei o oficial de justiça lá. Declarei na decisão que o banco era depositário daquele valor e determinei que ele fizesse a apreensão daquele dinheiro na boca do caixa. Foi um auê no banco e a própria advogada terminou ligando para o gerente falando, não, libere esse dinheiro. E paguei a rescisão do trabalhador. Não preciso dizer aos senhores que entraram com tudo que havia ali, né? Representação, correição parcial. Acho que até habeas corpus devem ter entrado lá contra mim. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Ou seja, o meu TRT tem sido muito sensível a essas coisas. O TRT 15ª Região já foi muito conservador. Hoje tem tido uma jurisprudência que me orgulha. Nada disso pegou. E é isto. Agora, nas próximas, o banco já tinha proposta de acordo. Agora, vejam, eu poderia ser macaco velho e simplesmente perguntar assim, então, vejam, eu antecipei a tutela de ofício e depois liberei o dinheiro. Poderia ter sido esperto e ter perguntado assim para o advogado do reclamante, que era exatamente um advogado mais simples, tal, um advogado antigo, pai de um amigo meu, que deve ter estudado no CPC de 39. Então, ele não estava afeito a estas coisas todas modernas, né? Aí eu pergunto para ele, doutor Matias, poderia perguntar, doutor Matias, o senhor não acha que aqui podia ter uma antecipação de tutela? Né? O quê? Aí eu constava lá, requereu uma antecipação de tutela. E dava, poderia. Né? Mas não fiz. Eu fui honesto com o que eu entendo. E o meu tribunal manteve. Bom, fomos despejados. Obrigado, doutor Guilherme. E retorno a palavra ao cerimonial. Neste momento, o juiz do trabalho, Carlos Alberto Trindade Revonato, fará a entrega do troféu Jangadeiro Dragão do Mar ao doutor Guilherme Guimarães Feliciano, pela participação no Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência. Já na sequência, para presidir a mesa que tem como tema experiências da auditoria fiscal nos embargos e interdições nas situações de grave risco, convidamos o senhor Luiz Alves de Freitas Lima, auditor fiscal do trabalho, chefe da seção de inspeção do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, que se fará acompanhar da palestrante, a senhora Ivone Corgozinho Baumecker, auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais. A organização do evento me passa que o show de humor que acontecerá amanhã no jantar por adesão é com o Papudinho e o Tirulipa. E teremos também um trio Pé de Serra que animará a noite amanhã a partir das 20h30 no Yacht Clube de Fortaleza. Adesão R$ 75,00, poderá ser adquirida na secretaria do evento com a Fernanda ou Daniel.
Boa tarde a todos. E aqui agradecemos, em nome da Superintendência Regional do Trabalho, o convite para presidir aqui essa mesa, que, na verdade, muito nos orgulha aqui com a presença da colega Ivone de Minas Gerais. Nós já ouvimos hoje aqui desembargador do trabalho, já ouvimos juiz do trabalho, já ouvimos procurador, e chegou agora de ouvir a auditoria fiscal do trabalho. A nossa colega Ivone, ela é engenheira de segurança do trabalho, mestre em ergonomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora da Universidade FUMEC de Minas Gerais e auditora fiscal do trabalho há 30 anos, sem perspectiva de aposentadoria ainda, né, Ivone? Então, com a palavra, Ivone, para a sua palestra. Oi, gente, boa tarde. Agora minha aula vai ser... olha aqui, mania de professor. A minha palestra vai ser bem mais prática, né? Primeiro eu queria iniciar parabenizando a beleza do Ceará e das flores, né? Que quando chegam em Minas já estão todas meio tortinhas e aqui estão tão lindas, né? Tomara que não se use tanto agrotóxico assim como eu imagino que use, né? Mas estão muito bonitas as flores. Bom, eu vou falar aqui... já comecei apanhando. Acho que tem que virar para lá. Hã? Para onde? Não está passando. Mauro, socorro. Eu estou tentando voltar. Não volta nem vai. Não, nem vai. Nem vai. Bom, então, eu vou falar das experiências da auditoria fiscal nos embargos e interdição. Nesses 30 anos de ministério, eu vivi muitos eventos de extrema urgência. Aqui a gente estava falando de tutelas de urgência, não é? A gente vive situações nas quais você chega no local e fala, ou eu tenho que atuar agora, ou daqui a pouco já vai ser muito tarde, né? Situações nas quais você tem absoluta certeza que só falta um ingrediente para que se desencadeie uma morte ou coisas muito graves. E esse ingrediente é um ingrediente muito difícil de trabalhar com ele, que é o ingrediente do acaso. Tudo está pronto para acontecer, só falta o acaso. Nessas circunstâncias, a gente tem que agir com muito rigor, porque o acaso, como já disse, tudo que pode dar errado costuma dar errado mesmo, ele costuma aparecer e fazer com que tudo dê errado, né? Aqui, a CLT, eu coloquei aqui, ela fala, eu pus o artigo 160 ali, que está antes da interdição, porque de tudo de inovador que eu ouvi falar aqui hoje, eu ouvi muita coisa, eu estou entendendo que a gente está buscando agregar valor na prevenção. A prevenção se faz por antecipação, não é? Eu penso, eu vou construir um hospital. Como é que eu tenho que ter a parede da sala do raio-x? Como é que eu tenho que ter os conectores para que a cirurgia seja feita de forma segura? Como é que eu faço a porta para que ela não tenha maçaneta e não guarde riscos biológicos? Isso se chama antecipar. A CLT, lá nos idos de 70 anos dela, ela já pensou, e isso está antes de 77, nessa questão de nenhum estabelecimento pode iniciar as suas atividades sem aprovação das instalações. É óbvio que, da forma como isso está aqui, é inviável fazer cumprir, mas é preciso que a gente agregue coisas nesse valor de a coisa vai ser segura por princípio, não é? Eu vou fabricar as máquinas seguras, eu vou disponibilizar as máquinas seguras, eu vou construir os prédios seguros, não é? Antecipando. E o artigo 161, que eu trouxe aqui, ele tem alguns problemas sérios que a gente vai discutir. O primeiro é essa figura, o delegado regional do trabalho, hoje o superintendente regional do trabalho.
à vista de laudo técnico que comprove grave e iminente risco, poderá. A palavra, a lei da interdição e do embargo é a lei do poderá. Todos os verbos são poderá. Isso aqui é temeroso, porque já foi um técnico, já provou o grave e iminente risco, e a figura que fica para o delegado, que hoje se chama superintendente, ainda é poderá. E ele tem que determinar o que fazer com a brevidade possível. Depois a lei fala que as autoridades federais vão dar cumprimento, dar garantia ao que determinar de novo o delegado. Né? E que essa embargo e interdição poderá ser pedido por um agente da inspeção ou por um sindicato, que foi agregado naquela fala anterior, né, dos outros atores que podem pedir a interdição, né, ou o embargo. E aí, aqui tem, de novo, o delegado, eu vou criticar isso daqui a pouco, e esse parágrafo 4º aqui dá bem o espírito da legislação. Presta atenção no que ele fala. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada interdição ou embargo, permitir ou ordenar o funcionamento de um estabelecimento ou de um de seus setores, se esse se aqui talvez seja a coisa mais emblemática de toda a CLT, se, em consequência, resultarem danos a terceiros. O que a lei está dizendo? Que pode, após embargado ou interditado, funcionar. É só torcer para que não haja dano, não é? Então, a própria lei que cria o Instituto Forte fragiliza nesse parágrafo 4º, não é? E aí depois vai falar que o delegado pode desinterditar, e aqui fala que os empregados recebem o salário como se tivessem efetivo exercício. Isso também é um problema para nós, por quê? A maioria das vezes, quando a gente interdita uma obra, a empresa demite todo mundo. Ou, quando a gente embarga uma obra ou interdita um estabelecimento, é muito frequente, apesar de ter escrito na lei, não tem nenhuma forma para que a gente faça garantir isso, não é? Qual que é o problema da CLT? O embargo é feito por uma pessoa fora do local e fora do tempo. O embargo e a interdição é uma medida de urgência, não é? A situação está para vir à breca em poucos instantes, vai cair tudo. E eu tenho que sair do local e ir a algum lugar, procurar alguém que possa assinar um ato. Isso vai demorar e, nesse demorar, pode tudo acontecer, né? As autoridades, isso já aconteceu comigo, por exemplo, há pouco tempo, né? Uma denúncia lá no Ministério de um local que aluga andaimes para construção civil e que estava em situação muito precária de armazenamento. E eu cheguei, isso deve ter uns 3 meses, e quando eu fui, eu não acreditei no que eu vi. Sinceramente, era inacreditável. A empresa estava com problema de alugar andaimes, então ela ficou com muito mais andaime no depósito do que ela ficava normalmente, não tinha onde colocar esses andaimes, ela colocou andaime em cima de andaime em cima de andaime, a estrutura do galpão já estava completamente torta e os andaimes estavam de uma forma que provavelmente eles iam cair em cima do pilar do galpão, iam jogar o galpão no chão. Eu, a hora que vi aquilo, falei, vamos sair depressa, porque vai cair. Eu tenho absoluta certeza que isso vai cair. Não entendo como é que ainda está em pé. E aí, por aquela coisa da CLT, eu posso chamar um guarda, eu já fiz isso, esse caso mesmo eu fiz. Olha, senhor guarda, eu vou tirar todo mundo daqui, o senhor vigia para que ninguém entre. Porque se entrar, vai morrer. Eu faço isso, mas faço meio no grito. Porque o que a lei fala é que ele tem que dar respaldo ao que o superintendente fala, e não ao que eu falo. Só que o superintendente, às vezes, está viajando, nem ali na cidade está, não é? Nós temos um problema
em crescendo enorme no Ministério do Trabalho, que é a vista de laudo técnico. O Ministério do Trabalho, por uma decisão estratégica, da qual não me faz parte nem criticar, mas que é séria, tem desde o concurso de 2003, por exemplo, feito concurso para auditores que a gente chama de generalistas. Os auditores são de qualquer profissão. Os médicos e os engenheiros estão acabando, não é? E aí nós temos um problema. Nós vamos interditar um alto-forno, porque ele pode explodir. Agora, vai interditar um alto-forno que pode explodir com um laudo técnico feito, com todo respeito, por um advogado, por um filósofo, por um sociólogo. Isso vai dar muita chance para que a empresa peça uma liminar contra a nossa interdição, que é o fato que eu quero relatar aqui muito bem, que a gente viu aqui até agora, as tutelas de urgência a favor do trabalhador, né? Eu tenho vários casos de tutela de urgência a favor da empresa, não é? É um direito dela requerer também uma tutela de urgência contra o embargo e contra uma interdição. E nós temos exemplos de que, muitas vezes, isso pode dar consequências muito sérias, né? A gente tem as medidas punitivas frágeis, muito frágeis, não é? Se, em consequência, ocorrer dano a alguém, se não ocorrer, não há medida punitiva possível, ou seja, eu só vou punir alguém por desobedecer um embargo e uma interdição se houver dano às pessoas, né? Também temos as nossas dificuldades de manter os empregos, não é fácil. Nós já mantivemos, no meu caso, por exemplo, eu já mantive uma fábrica de óleo em Montes Claros, interditada, por 18 meses. Não tinha como funcionar. Era muito risco. E a fábrica foi melhorando, mas demorou 18 meses. Como a gente faz para manter o emprego das pessoas que não têm local para trabalhar, porque ele está interditado, por períodos, às vezes, longos, não é? E aí, a gente tem como solução uma delegação de competência aos auditores fiscais. Na maioria dos estados existe essa delegação de competência, que é uma solução e um problema. Uma solução porque eu vou dizer aquele armazenador de andaimes: o seu galpão está interditado. Ninguém pode entrar aí, a não ser para recuperar e tirar esse andaime a mais que está armazenado aqui. Mas é um problema, porque a empresa sabe da lei, os advogados da empresa sabem da lei, e eles entram na justiça contra a nossa interdição, porque quem interditou foi o auditor fiscal e não o superintendente. A gente fica criando mecanismos, né? A gente vai, então, interdita naquela hora, vai lá no delegado, no superintendente, ele faz outra interdição, a gente leva lá. Mas esses remendos, às vezes, complicam. Muitos estados, por exemplo, caçaram essa competência por questões políticas, de superintendentes pensando diferente de auditores. E isso cria dificuldades administrativas, porque o fato tem que ser feito, refeito, né? Às vezes não dá certo. Recentemente, isso foi em 2011, o Ministério alterou a NR13, que trata do mesmo assunto. Praticamente, na minha avaliação, o Ministério eliminou a NR13. Dado a que ele não podia mexer na CLT, que fala demais do assunto, o Ministério apagou a NR3. Eu acho que foi até uma boa medida. Mas o que nós estamos precisando urgentemente é de apagar a CLT. Porque eu vou nos meus exemplos aqui, não em tudo, mas no embargo e interdição, com certeza. Nós temos 60 mil mortos em 2012 no trânsito no Brasil. 60 mil. Isso é 10 vezes o que morreu na guerra do Iraque. Desses 60 mil, provavelmente,
quase 50% são acidentes de trabalho, típicos e de trajeto. Esses acidentes não estão contabilizados. Nós temos 2.700 óbitos no trabalho por ano. Se eu colocar o trânsito nisso, eu sou capaz de ir para 20 mil, para 25 mil. E aí, nós fizemos um projeto no Ministério que eu coordenei por um tempo para fiscalizar trânsito, caminhão e etc. Trânsito, né? E aí, as situações são de uma gravidade mais do que iminente. Por quê? O just in time da Fiat, de todas as empresas do Brasil, determina que o caminhão com o chicote para inserir nos 3.300 carros que ela fabrica por dia, deva estacionar na doca às 14h30 do dia 9 de agosto de 2013. E no dia 9 de agosto de 2013, o caminhão vai chegar lá. Vocês não têm a menor dúvida que ele vai chegar lá. E o motorista vai dirigir 20 horas, 24 horas, 36 horas, a 200 km por hora, mas não vai ter jeito, ele vai chegar lá. E aí nós começamos a fiscalizar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, esses caminhões com essa loucura, né? Nenhum é empregado, mas a empresa sabe a hora que ele vai no banheiro, como é que ele pode ir no banheiro, etc, etc. E você pega um caminhão que o motorista já está dirigindo há 20 horas, e você não pode interditar aquele caminhão, não tem jeito. Porque a ferramenta não se aplica àquela circunstância. Então, nós estamos urgentemente precisando de uma ferramenta nova para a interdição, não é? E que a Justiça apoie nessa questão, não é? Ah, eu estou falando longe do microfone? Tá. Então, a única coisa que a NR3 colocou de novo foi isso aqui. Embargo e interdição são medidas de urgência. Praticamente a única palavra nova é essa aqui. Medidas de urgência. E aí, a situação do que é grave, iminente risco, ficou. Isso aqui é interessante, porque, apesar do risco ser grave e iminente, se você for ver, ele só precisa ser grave, ele não precisa ser iminente. Por quê? É uma condição de trabalho que cause acidente ou doença. As doenças nunca são iminentes. Nós podemos interditar uma mina por excesso de sílica no meio ambiente, porque a silicose é uma doença com uma lesão muito grave, mas ela não tem nada de iminência. Uma silicose demora 10 anos para se estabelecer. Então, quando a norma e a lei insere a doença ali, ela tira de alguma forma o critério de iminência e valoriza o critério de gravidade, né? E aí, durante a vigência da interdição, só podem ser resolvidas questões, o que é muito difícil. Você imagina aquele galpão que eu interditei. O galpão devia caber lá umas 20 toneladas de andaime armazenado. Devia ter 120. Você imagina, para tirar isso, a situação de risco que você coloca as pessoas. A gente tem esse problema, às vezes, é muito sério. Às vezes, para resolver uma situação de grave iminente risco, você tem que pôr alguns trabalhadores em situação de grave iminente risco por um período determinado. Os americanos trabalham isso como um conceito que eles chamam de risco assumido. Mas aí eu tenho que ter muita precaução, muita prevenção, muita proteção, não é? Então, quase que o processo, às vezes, de desinterdição e de desembargo deveria ter que ser acompanhado por nós em algumas circunstâncias, dado a gravidade que a situação estabelece, né? Aonde que a gente embarga mais? É óbvio que o que a gente mais embarga é construção civil, né? O embargo é de obra e a interdição é do resto, questão semântica, né? Mas o nosso problema mais grave, geralmente, é construção civil. A outra coisa, caldeiras e vasos de pressão, né? Hotéis, motéis, lavanderias, hospitais. Ó, só tem um jeito da gente não interditar uma caldeira. Sabe qual é? Não chegando perto dela. Se
chegar perto, tem que interditar. Não tem jeito. Eu já pergunto logo, onde é que está a caldeira? Lá, então vou passar por aqui. Porque não tem... Olha, eu já vi cada coisa que até Deus duvida. Por sinal, eu tenho uma coisa no meu currículo ímpar, duas. Primeiro é o seguinte, eu interditei o céu. Eu sou a única pessoa que sou mais poderosa que Deus. Eu interditei o céu. Meus amigos foi, Ivone, você pirou? Interditei. O céu é o Centro Esportivo Universitário de Belo Horizonte. E teve um acidente fatal lá numa caldeira que aquecia a piscina aquecida do céu. O trabalhador morreu. E aí eu cheguei lá, a caldeira era tão ruim que eu fiz um laudo e interditei o céu. Não ficou bom? Logo que eu desinterditei rápido, né, gente? Porque também é muito perigoso essas coisas de interditar o céu. E teve uma melhora. Eu interditei, lá em Belo Horizonte, tem o pronto-socorro João 23, que é assim, é o pronto-socorro de Belo Horizonte, né? É um mundo muito bom, muito ótimo. Se você acidentar, vai para o João 23, sua chance de sobreviver é muito maior do que se você for para a Unimed. Mas a com todo respeito à Unimed, a caldeira do João 23 era assustadora. Inclusive, foi o diretor do hospital que ligou para mim e falou assim, ô Ivone, vocês podiam dar um jeito de vir cá e olhar para a caldeira, porque eu estou com medo, ela vai explodir, vai derrubar o prédio, porque além de tudo é dentro do prédio. Aí nós fomos lá, eu e os colegas, tudo muito certo, fizemos o laudo, interditamos o pronto-socorro de Belo Horizonte. Eu já saí de lá assim, isso vai durar 15 minutos. Quando eu cheguei lá no ministério, já tinha governador ligado, prefeito ligado. Quem é essa maluca que resolveu interditar o João 23? Sabe quantos dias eles resolveram para pôr uma caldeira nova lá? Uns 20 dias. Puseram caldeira nova, arrumaram tudo. Por sinal, eu já interditei 2 vezes o próprio Ministério do Trabalho, para falar a verdade. Verdade seja dita. Verdade seja dita, mas resolve. Vocês não acreditam que as coisas resolvem? Uma era o seguinte, quando eu entrei no ministério, a pedra do filtro da gente beber água era em cima do vaso. Vocês acreditam nisso? Além do cheiro que o vaso tinha, a água tinha do vaso, toda hora que a gente ia no banheiro, a gente estava cabeçada na pedra do vaso. Não é possível. Essa interdição foi meio, mas da outra vez a gente fechou mesmo. O ministério tinha umas janelas de máximo ar que você abria para fora assim, com um vidro de 2 por 2. As janelas todas corroeram por baixo e toda hora que a gente abria a janela, os vidros caíam na rua, no centro da cidade. Mas a gente eu sofria. Aí esse dia nós vamos fechar o ministério. Acabou, ficou fechado. Aí apareceu dinheiro, reformou tudo, tirou aquelas janelas. Porque não tem jeito. Inclusive aqui tem uma coisa que eu sempre gosto de contar uma história para a gente puxar uma questão. Essa questão que eu falei aqui é muito importante. Esse vidro do ministério que ia cair em transeuntes na rua, certo? Isso é um acidente de trabalho no mundo inteiro. O acidente com o indivíduo do público. Quando é o trabalho que gera o acidente, ainda que a vítima não seja trabalhador, é um acidente de trabalho. Eu estou passando perto de uma obra, cai uma peça na minha cabeça, é um acidente de trabalho no mundo inteiro. E no Brasil também, porque eu e o Mauro, que está aqui, escrevemos no manual do Ministério do Trabalho que o acidente de trabalho é o que vitima o trabalhador ou os indivíduos do público quando o risco é oriundo do processo de trabalho. Né? E aí eu podia apagar a luz? Acho que vai... Quem sabe onde apaga? Eu que pedi para acender, agora estou pedindo para apagar. Não, apaga, vai ficar melhor, porque tem um filme e vocês não vão ver nada. Então, o que a gente... exemplos de embargo e interdição. Primeiro, trabalho em altura, risco de queda. Né? 17% dos acidentes fatais no Brasil e no mundo são queda. Né? Então, situações em que haja risco de queda, a gente tem que atuar com urgência, não dá para esperar, né? Aqui, essas situações, já se faz até aonde você vai escorregar e aonde você vai cair, né? Já está tudo pronto, não é? Esse tipo de trabalho que a gente encontra no cotidiano, né? Andaimes,
mal instalados, mal estruturados, com pisos inadequados, né? Com o trabalhador com o cinto de segurança amarrado no próprio andaime, né? Eu vinha para cá ontem, e aí fui lá, e fui para o aeroporto de Confins, que está em reforma, e quase que eu não vim, porque a vontade que me deu de embargar a obra do aeroporto era tão grande. Tem jeito não. Eu tirei foto, a gente não acredita. E assim, é trágico, por quê? Porque é uma obra pública, construída com dinheiro público, né? Que faz parte do PAC e que não tinha nada diferente disso aqui. Não é? Situações em que você olha e fala, meu Deus do céu, aqui, esse está fechado, o de lá não está, não é? Outro dia morreu um engenheiro de obra lá em Belo Horizonte, aí eles resolveram até começar a proteger os vãos de elevador. Isso você não cai, você entra. Você está circulando numa obra, você acha que aquilo ali é uma porta. Você só vê que é um buraco quando você já morreu, não é? Só vê no outro mundo. Ai, ai. No outro mundo você vê. Mas essas situações gravíssimas, a gente encontra isso todo dia, improvisação, locais precários. Esse aqui, por exemplo, tadinho, olha o que aconteceu com ele. Alguém tinha essa foto dele trabalhando nessa maravilha, né? Tudo muito bem feito. Olha lá, o cinto arrebentado. Morreu. Morreu. É fácil, né? É fácil, só precisa de um instante. Só precisa de alguma coisa assim, tão rápida, né? Essa é outra coisa que em construção civil acidenta muito. Máquinas, né? Essa aqui, essa bendita da serra, soterramento, né? Essa obra eu chamo de obra Casa Bahia. Quer morrer como? Você pode cair, ser soterrado, empalado, de choque elétrico, na serra. É Casa Bahia. Quer morrer como? Assim, eu queria muito não ver mais essas coisas. Mas é só eu sair de casa que elas começam a me atropelar no meio da rua, assim. É uma coisa meio, né? Tubulões, buracos. Olha aqui, esse buraquinho aqui que vocês estão vendo bonzinho ali, ele tem 25 metros de profundidade. E o trabalhador fica lá embaixo, num buraco que ele abre com 2 metros de largura, numa situação de trabalho tão precária, mas isso é tão precário, que eu vou contar para vocês. Eles acham bom quando tem barata, vocês acreditam? Porque quando tem barata não tem gás. Você conversa com eles, fala assim, mas de vez em quando tem barata, não, barata é ótimo. Porque se tem barata não tem gás. Ele tem medo do gás, porque dá muito, né? A gente, isso aqui é um talude, a foto está tão... 30 anos de ministério, o ano passado vi desenterrar o primeiro trabalhador, mas foi tão ruim, mas tão ruim. Alguém ligou para o ministério e falou que tinha morrido um soterrado num barranco assim, né? E aí eu estava lá e falei assim, eu vou lá. Mas eu sempre vou e chego, e eles já tiraram o corpo. Só que esse dia o barranco era tão grande, caiu tanta terra, que eu cheguei lá e não tinha tirado. Olha, foi uma das experiências mais... É muito feio, não é? E a gente sabe que aquilo aconteceu porque alguém não quis fazer o que sabia como tinha que fazer. Não tem nada de inexplicável, nada de desconhecido, nada de muito caro, nem nada de tecnicamente difícil de buscar, não. É tudo muito fácil. Alguém não fez porque escolheu não fazer, necessariamente porque é mais barato se não fizer, né? E eu tenho que ver o mocinho lá, 20 e poucos anos, mais novo do que o meu filho, sair cinza debaixo daquele tanto de terra, né? É muito triste. E esses soterramentos a gente vê toda hora. Aqui é uma obra que eu gosto muito de mostrar, porque é para a gente refletir
como as medidas são fáceis e pensar por que não as fazem antes. Essa é uma obra antes do embargo. Era uma mágica para cair. Você podia escolher de onde ia cair, né? Podia cair daqui, ó, já tinha lá o lugar para você escorregar, porque já a gente chama isso de armadilha. É armadilha mesmo. E aí, essa é a obra quase depois do embargo, né? A empresa protegeu tudo, arrumou tudo, organizou tudo, está acabando de fazer aqui, né? É lógico que ela demorou um pouquinho, porque aqui está o antes, ó. É 11 de 2006, 28 de 11 de 2006. Aqui é 8 de 2 de 2007, né? Então, gastou quase 3 meses, mas ela resolveu o problema. Essa avaliação que eu sempre digo, não é porque não sabe, não é porque não pode, não é porque não tem dinheiro, não é por nada disso, é só por uma escolha econômica, é uma avaliação muito importante para que a gente tente sempre fazer na urgência o que precisa de ser feito antes que as pessoas morram, né? Essas aí são as nossas serras, né? Aqui, não, ali, o título ali é caldeira e vaso de pressão. Esse slide até que era para estar branco, sabe? Porque não ia ter nenhuma foto, porque caldeira e vaso de pressão, quando estoura, não sobra nada. E aí mas aqui eu pus um filmezinho, porque é para eu me lembrar de contar uma historinha. Então, primeiro ele vai passar o filmezinho aqui para mim, para eu contar uma história interessante. Nem é uma historinha, é uma história grande. Olha o som. Cadê o som? Ah, não. Não, calma. Volta lá. Você clicou lá. Volta. Aí. Você me fala o que tá. O que esse filme mostra e qual é a história que eu vou contar em decorrência desse filme? Esse filme mostra que é o seguinte, não há nenhuma forma de trabalhar mais rápido do que em completa falta de segurança. Eu brinco assim, um cirurgião num hospital de ótima qualidade, lá no Sara Kubitschek, ele deve, se possível, amputar 2 pernas por dia. Um cirurgião na Segunda Guerra Mundial, num hospital de campanha daqueles, cortava 500. Sem segurança, a produtividade é altíssima. E nós tivemos um caso desse em 2002, que eu vou contar, que é interessante, que é o seguinte, tem as terceiras da Fiat, né? A Fiat tem que fabricar 3.300 carros por dia, em just in time, só quem está dentro do sistema sabe o que é um processo aceleradíssimo. É aceleradíssimo. Tudo tem que chegar na hora certa, no tempo certo. E aí a cadeia inteira é muito constrangida temporalmente para dar conta daquilo. E a Fiat é uma empresa gigante. Se ela cismar que a empresa J não está atendendo ela
ela troca a empresa J pela empresa K em questões de dias, e a empresa J vai sumir do mercado. É um constrangimento muito grande. Então, tinha uma terceira da Fiat, que fabricava componentes para o banco, que tinha várias prensas hidráulicas, e essas prensas todas completamente desprotegidas. A única proteção que tinha era a atenção do trabalhador. Se ele tivesse a atenção de não estar com a mão na zona de operação, ele salvava a mão. Se ele não estivesse com a atenção de não estar com a mão na zona de operação, ele perdia a mão. Se ele fosse jogador do Atlético, ele ia perder a mão todo dia. Porque os jogadores do Atlético estão muito estressados, os torcedores do Atlético. Porque eles só ganham aos 48 minutos. É muito complicado aquilo. Então, num estresse atleticano, não ia escapar nenhuma mão. E aí foram os auditores e fizeram a inspeção nas prensas, constataram que eram todas perigosas e fizeram a interdição das prensas. Foram até bonzinho. A empresa tinha 20 prensas, eles interditaram as 10 mais perigosas. As 10 menos perigosas eles até deixaram para a empresa não falir, mas as 10 mais perigosas eles interditaram. A empresa fez duas coisas ao mesmo tempo. Uma, mandou os engenheiros para São Paulo para comprar todo o sistema de proteção das prensas. Disponível, encontrável, fácil de instalar e dinheiro não falta para um sistema Fiat, né? É empresa de 3 mil empregados que eu estou falando. Empresa rica, tem dinheiro para fazer isso, né? Ao mesmo tempo, ela pediu uma liminar do juiz contra a interdição, argumentando que a interdição era indevida, que tinha periculum mores, né, que ela ia falir, e que aqueles argumentos todos. As proteções chegaram. A empresa instalou as proteções nas máquinas. Começou a operar com as máquinas protegidas. Nesse ínterim, o juiz concedeu a liminar. Chegou tudo mais ou menos ao mesmo tempo. O que a empresa fez? Retirou todas as proteções de todas as máquinas. E aí, no outro dia, o moço foi operar a máquina e perdeu o braço até aqui. Na máquina que estava protegida ontem. E que estava interditada. E que o juiz tinha dado uma liminar contra a interdição. Isso foi para nós uma explicitação de uma situação até então incompreendida, e a partir daí totalmente compreendida, que é essa certeza de que o interesse pelas condições de trabalho, às vezes grave, iminente, é econômico. Porque se produz muito mais rápido. E se puder, se tira as prevenções. Porque com elas não se consegue aquela meta. Essa empresa, agora ela está prevenida, as máquinas estão todas adequadas, está ótimo, aprendeu. Só que se ela naquela época tinha 3 mil empregados, hoje já tem 4.500. Se ela tinha 500 máquinas, hoje já tem 700 máquinas. E se ela tinha X de lucro, hoje ela tem X menos 5%. Isso foi em 2002. E aí, essa liminar foi da Justiça Comum, não foi da Justiça do Trabalho, não é? Mas, a gente continua contando isso porque a gente fica temeroso. Porque, às vezes, o juiz, pensando nas questões sem conhecer a realidade, ele pode conceder uma liminar dessa. O que essa liminar foi? Irreversível. A situação do moço que perdeu o braço não tem volta. Como é que volta? Não é? 5 minutos. Então, a gente tem que... 5 minutos? 5 minutos. Aqui. Então, a mineração é outra coisa que a gente interdita muito, né? Essas circunstâncias a gente vê todo dia, né? Eu queria falar do transporte, até já falei, né? A gente vê trabalhadores, outro dia morreram 14 em Minas Gerais, né? Transportados num caminhão. Aí o meu colega que foi avaliar, foi lá e falou, Ivone, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? O caminhão tinha tudo que a NR exige. Tinha banco com encosto, cinto de 3 pontas, escada para subir, guarda protetora, tinha tudo.
Só não tinha uma coisa, eu falei, o quê? Freio. Só não tinha uma coisa, freio. Oh, meu Deus. Bom, a gente trabalha com esse equipamento aqui, eu gosto de falar dele, ele chama pau de carga. Esse equipamento construiu a pirâmide do Egito. E ele é usado em todas as minerações de mármore e granito do Brasil até hoje, né? E aí, as máquinas sempre muito... Eu queria falar agora Agora só que falta 5 minutos, ele quer. A primeira coisa eu queria falar isso, a poeira. Aqui eu queria contar um outro caso interessante. Em 2009, 2010, nós fizemos um projeto para fiscalizar as pedreiras do Espírito Santo, né? Porque o procurador lá do Espírito Santo falou para a gente que tudo que ele fazia não conseguia mudar nada. Aí nós criamos um grupo nacional, nós vamos mudar de patamar, né? Nos esforçamos, mas vivemos situações dessas que vocês estão vendo ali. Aquilo é sílica, isso é granito, isso é sílica. Isso vai matar essas pessoas, provavelmente sem diagnóstico, né? Porque nós não temos caso de silicose no Brasil. Não temos, né? Ele estava falando do amianto aqui. A França tem diagnosticado 200 mil casos de câncer por amianto. 200 mil. Sabe quantos que o Brasil tem? Se for 10 é muito. Vocês acham que é porque não tem? É porque não tem diagnóstico. O problema não é não ter a doença, o problema é não ter o diagnóstico. Então, nós fomos fiscalizar essas empresas, e depois que os nossos 4 colegas foram assassinados e não julgados até hoje, né? Com muita tristeza nossa, a gente ficou cuidadoso. Essas coisas são longe, são perigosas, a gente não sabe onde está. Então, a gente só vai com a polícia. E aí, a gente estava organizando os grupos e estava indo com a Polícia Rodoviária Federal, rodoviária. E estava indo tudo tranquilo com a Polícia Rodoviária Federal, tudo. E aí, um dia, nós arrumamos um grupo que foi com a Polícia Federal, não a Rodoviária Federal. E aí, o delegado da Polícia Federal chegou num lugar como esse, igualzinho. Virou para os auditores e falou, o que é aquilo? Aí os auditores falaram, poeira, o que é aquilo? Gente, ele falou assim, uai, esse assunto eu fiscalizo também. Isso aí é uma infração gravíssima à lei do meio ambiente que fala que é crime punível com prisão expor alguém a algum agente capaz de causar dano à sua saúde. Esse agente vai matar. Eu vou prender esse povo tudo. Levou todo mundo para o xadrez. Gente, vocês não acreditam o tamanho da confusão. E eu coordenando a operação lá de Belo Horizonte. E eu, meu Deus, meus colegas ligavam, Ivone, ele resolveu prender todo mundo. Gente, foi ótimo. Não tem nenhuma mina sem água lá mais, está tudo cheio d'água. Está tudo furando com água. Diz que apareceu poço artesiano, canal d'água, apareceu de tudo lá. Eles morrem de medo. Ele chama Leonardo, ele ficou amigo nosso. Nós fizemos a sustentação, eu e o Mário Parreiras, depois fizemos a sustentação lá para o processo. Não sei, eu acabei me perdendo. Mas é uma coisa, o que você faz numa situação dessa? Pega o empresário e põe na cadeia. É o que ele merece. Não tem como conviver com um negócio desse, não. Porque enquanto a gente estiver convivendo, eles vão continuar assim. Não tem jeito. Isso é assassinato. Lento, dolorido, mas é assassinato. Não tem jeito de conviver com isso. Olha lá eles mortos. E eles morrem mesmo. Ali tem 8 mortos. Por quê? Por irresponsabilidade de alguém que achou mais barato fazer sem segurança. Achou que ganhava mais lucro, que tinha mais lucro. Essa é a questão. Ah lá, a irreversibilidade da medida. Ah lá, aí. É assim que tudo acaba, para ele. Né? É com isso que a gente vive. Eu só queria mostrar algumas situações. Vou mostrar o último filminho aqui. Só liga ele para mim. Eu acho esse filme o máximo. Olha essa condição de trabalho. Olha o que a gente é obrigado a ver. Olha. Isso é o pão nosso de cada dia. Todos os pãozinhos que você come de manhã passam por um processo desse. Olha isso.
Olha isso. Depois, quando ele perder a mão, sabe o que vai ser a culpa de quem? Dele. Porque não prestou atenção. Não é assim? Não prestou. Aqui eu não vou contar, mas aqui tem o caso da Azaleia, né? A Azaleia... Tá bom, vou contar. Ivone, tendo em vista que a plateia é mais 5 minutos, viu, Tá Ivone? bom, tá bom. O chefe deixou. O chefe deixou. Esse aqui, a Azaleia, essa aí de Tapetinga, ela cortou a mão de 80 trabalhadores. 80, sem mão, por causa da empresa. Todos foram culpados pelo seu próprio acidente. Tem um filme do Domingo, conta do Domingo Maior, que conta isso, né? E aí, a atividade era essa aí. Eles tinham que... Abaixa um pouquinho o som. É um carrossel, né? Esse carrossel roda, lógico, né? Ali ficam 2 trabalhadores, eles têm que tirar a sola do sapato e depois eles têm que tirar o que eles chamam de umbigo. É um pedacinho de borracha. E aí, isso aí era uma proteção que a gente chama de Denorex. A proteção existe, mas lá, só naquele ponto, o resto era toda sem proteção. E aquela mesma que existe era só para fiscal ver. Por quê? Se você chegasse e abaixasse, a máquina continuava funcionando. E aí o que acontece? São 2 pessoas, só que uma vai no banheiro, uma lancha, uma almoça, uma falta do serviço, não tem terceira pessoa. E aí o trabalho ficava bom quando tinha 2 pessoas. Quando tinha uma só, ela tinha que fazer tudo muito mais acelerado. E aí ela abria a proteção para tentar tirar a peça lá dentro. E aí a máquina fechava e comia a mão dela. Foram 80. Não são 10, não. São 80 trabalhadores perderam a mão nessa Itapetinga. Porque não tinha. Isso aí, ó. Aí pôs-se uma cortina, teve uma ação civil pública, o juiz deu as frentes, fez todo o processo, e a empresa resolveu. Pôs-se uma cortina de luz, na qual, se a mão estiver lá dentro, a máquina não funciona, tudo regular, e ele ainda tem que operar com as 2 mãos. Mas, infelizmente, deixou-se o ombro. Esse ombro me incomoda muito. Está vendo aquilo ali, ó? Não vai ter ombro que vai aguentar, não é? Então, a gente resolveu um problema e evidenciou outro que vai ter que ser resolvido. Mas, para que essa situação pudesse ser implantada, fácil, simples e barata, precisou de 80 jovens, com às vezes menos de 23 anos, perder a mão, o braço, e resolveu, né? E aqui tem o meus 5 minutos que ele me deu, né? Já passaram. E eles protegeram toda a linha da máquina ali também, não é? Aproveitando o que eu disse, eu vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte: eu tenho 30 anos que trabalho com segurança e saúde no trabalho e não tem talvez uma hora no meu dia que eu não pense nisso. Desde 2004 para cá, com a emenda constitucional 45, e com a Justiça do Trabalho fazendo o que deve e obrigando essas empresas a indenizarem os trabalhadores doentes e mortos, eu tenho certeza que o avanço é enorme. Era muito triste para eu, do Ministério do Trabalho, pensar que tinha um juiz que atuava no mesmo campo que eu e que só fazia pagar adicional de insalubridade, pagar adicional de periculosidade, hora extra, fundo de garantia. Meu Deus, isso não tem importância. Se tem, ela é tão pequenininha. E as pessoas morrem, perdem a mão, perdem a vida. E o juiz não faz absolutamente nada, não é? Nós, uma vez, a justiça comum era muito complicado. Olha, meu último caso. Olha o que aconteceu. Teve um acidente de trabalho numa siderúrgica lá em Belo Horizonte e vazou monóxido no alto forno. E tinham 4 trabalhadores na área que foi atingida pelo monóxido.
Quando chegou o resgate, 3 estavam completamente mortos. E o quarto foi resgatado com algum sinal de vida ainda. Levaram para o CTI e puseram ele para respirar 100% de oxigênio, que é o procedimento que você faz para tentar afastar o monóxido do corpo dele. Ele ficou 3 dias no CTI, respirando muito oxigênio, não sei se 100, mas muito oxigênio. E aí o sangue dele limpou do monóxido, mas ele morreu, porque as lesões já eram irreversíveis. E ele morreu e foi para o IML. E aí, no corpo cadavérico, lá no exame do corpo, tem aquela pergunta: há sinal de envenenamento? E o perito respondeu: não, não tinha mesmo, porque já tinha limpado o sangue dele. E aí a família entrou na justiça, comum. Isso deve ter sido 96, 97. E eu e o Mário fomos testemunha que a gente tinha analisado o acidente. O Mário, meu colega, é médico. E aí nós estávamos lá na sala, né? E o Mário estava até sentado na mesa. E aí o advogado do moço fez a pretensão dele, e a empresa falou com o juiz que não aceitava, dado a que não havia evidência de envenenamento. Então, ele morreu por algum motivo, mas ela não tinha nada com isso, porque o que houve lá na empresa foi um envenenamento. Aquele corpo não estava envenenado, e o juiz acatou isso. E falou, aí o meu colega não resistiu, ele é meio falante assim, mais que eu. Ele falou: meritíssimo juiz, me perdoa, mas eram 4. O juiz falou: aqui cada caso é um caso. Aí meu colega virou para mim e falou: Ivone, ele acabou de inventar a morte natural coletiva. Muito bem, Ivone. Obrigado. Né? Veja aí a brilhante palestra que você trouxe aqui, é o cerimonial. Neste momento, o doutor Luiz Alves de Freitas Lima, auditor fiscal do trabalho aqui no Ceará, entregará o troféu Jangadeiro Dragão do Mar à auditora fiscal, doutora Ivone Baumecker. Agora eu sei quem é o Dragão do Mar. É um cara que fez uma revolução contra os escravos. Pediriam a atenção das senhoras e dos senhores. Nós convidamos agora o excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, James Magno Farias, que é diretor da Escola Judicial do TRT da 16ª Região, no Maranhão, e presidente do CONEMATRA, Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, e que prefaciou o livro Segurança e Saúde do Trabalho, de autoria do senhor Kleber Nilson Amorim Júnior, auditor fiscal do trabalho, lá no estado do Maranhão. Ele vai falar um pouco desta obra, e o livro Segurança e Saúde do Trabalho está à venda aqui pela LTR, no birô da LTR, logo na entrada deste auditório. Boa tarde a todos. Serei breve, até por conta do adiantado da hora, e também depois da palestra de doutora Ivone não tem mais nada a ser dito. Ela foi absolutamente preciosa na apresentação. Tenho aqui a missão, a convite do desembargador Parente, de fazer a apresentação do livro Segurança e Saúde no Trabalho, do auditor fiscal Kleber Nilson Amorim Júnior, que é da STE do Maranhão, e o livro que eu tive o prazer de prefaciar. A doutor Kleber, que infelizmente não pôde estar aqui em Fortaleza por conta de agenda profissional no Maranhão, eu tive o prazer de conhecê-lo como aluno na Universidade Federal do Maranhão, e também foi meu aluno na antiga ESMATRA, naquele curso de formação para magistrados que era oferecido. Hoje ele, além de atuar na STRE do Maranhão, ele também é professor convidado da Escola Judicial, onde ministra aula na área de Segurança e Saúde do Trabalho.
Esse livro, eu disse que ele já é um reflexo do projeto Trabalho Seguro. Quando ele me convidou para fazer o prefácio, eu lembrei de uma frase da ministra Cátia Arruda, do TST, que ela disse o seguinte: no Brasil, quando cai um avião, é uma comoção que dura anos. Um avião morrem 200 pessoas. É como se no Brasil nós tivéssemos 10 aviões caindo todos os anos e de uma forma silenciosa ninguém se importa, que é mais ou menos o número de trabalhadores vitimados de forma fatal que nós temos no Brasil. E esse evento do TRT do Ceará está de parabéns. Vou cumprimentar o desembargador José Antônio Parente, porque ele tenta nos resgatar desse silêncio incômodo, de mostrar como os riscos eles podem ser evitados a partir de uma nova postura, a partir de uma nova visão da segurança do trabalhador em nossa sociedade. Nesse livro, o Dr. Kleber, que além de ser advogado, também tem formação de engenheiro elétrico e de filósofo também, ele se preocupa principalmente em não ficar preso apenas às normas regulamentadoras, mas também em fazer uma ligação muito forte com os princípios gerais do que ele denomina princípios gerais da segurança e saúde no trabalho. Responsabilidade do trabalhador, risco mínimo, direito de recusa do obreiro, princípio da instituição, retenção do risco de morte, não improviso e principalmente adaptação ao trabalho por parte do trabalhador. Fiquei muito feliz com o convite, feliz também com o convite do desembargador Parente de apresentar o livro para vocês aqui no Congresso do TRT do Ceará, e tenho certeza que pelo conteúdo, logo uma obra que será referencial para o estudo da área. Parabéns à organização e deixo aqui também o meu contentamento de participar desse momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos a todos para a abertura das exposições Trabalho, o Avesso da Dignidade e Conexões, Mercado de Arte, que será realizado agora, no 5º andar deste edifício, portanto, um piso logo abaixo deste auditório. Lembramos aos presentes que amanhã às 8h30 retornaremos a este auditório para darmos continuidade ao Seminário Cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência. Muito obrigado a todos, boa tarde.